Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Eu sou o Dilson Lockman e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante e que realmente faz a diferença em qualquer negócio e que é necessário de ser feito muitas vezes, em vários momentos, com uma única intenção, de ter bons resultados. O que é isso? Chama-se motivação. Seja a automotivação, nós precisamos nos automotivar, isso é fundamental que funcione, e também a motivação das equipes. Não há como se ter um bom jogo sem todo mundo estar jogando bem, ou pelo menos com metas, objetivos e com vontade de crescimento ou de mudança, que esses são os dois estados que a gente busca na motivação, ou crescimento, e crescimento significa também evolução, são pares do mesmo objetivo, ou então de mudanças de rumo, que também significa evolução, porque toma-se outro caminho, esse outro caminho deve ser uma evolução também. Uma das coisas mais difíceis que eu percebi na minha vida como diretor, em vários níveis que eu passei, é como se motivar, muito mais motivar os outros do que a gente, porque é uma coisa que é mais complexa, tem mais gente envolvida, tem mais sentimento, tem mais diferenciação de personalidades, de atitudes, de tudo mais. A gente acha que para a gente é mais fácil, e é mais fácil porque dominamos um pouco mais, mas também é muito difícil porque a gente também tem as nossas dificuldades e a gente às vezes não consegue entender exatamente por que a gente não reage do jeito que a gente acha que deveria reagir quando a gente faz um planejamento. Hoje aqui a gente vai dar algumas informações que você vai entender que essa dificuldade é possível ser vencida, mas você precisa olhar esses pontos que a gente vai trazer aqui. Que a maioria das vezes que eu vi planos sendo colocados em prática, as pessoas que estão ali na gestão não tiveram esse tipo de atitude ou de conhecimento para utilizar, né, as ferramentas que já existem hoje para todo mundo poder realmente ter um resultado com sucesso. Mas antes de falar sobre, né, essas diferentes maneiras de motivação, os detalhes, como essa motivação é feita, como é que a gente analisa o processo, como a gente cria as nossas metas, eu vou pegar um livro aqui que eu li já faz há bastante tempo, que se chama Crescimento Lucrativo. Esse livro traz 10 ferramentas, né, para você avaliar aí a questão de crescimento de um negócio. É feito pela editora HSM, bem conhecida na área de negócios. E eu vou pegar aqui, claro, sempre pegando uma frase de alguém é mais interessante, porque às vezes a nossa às vezes parece que não é tão forte assim, né, quando a gente fala. Mas vou ler aqui rapidamente. A produtividade da receita, assim como o crescimento geral da receita, começa com o entendimento de que vender mais é tarefa de todos. Então, para se ter bom resultado de receita, bom resultado de lucros, é uma tarefa de todo mundo. A gente sempre ouviu, né, a área de vendas. Não, todas as áreas têm que ter um pensamento como se fossem área de vendas, porque a venda em si, ela acontece de várias maneiras, mas uma empresa precisa estar jogando um jogo completo, cada um na sua posição, né, como um time de futebol. O cara que está defendendo, ele também está com o pensamento na vitória, senão ele não fazia os passes que faz para jogar a bola lá para o meio do campo, né, buscando aí os atacantes. E a segunda frase desse livro, que é muito interessante também, é que diz assim: tradicionalmente os gerentes procuram cortar despesas para aumentar os lucros. Com a produtividade da receita, os custos podem não subir. Significa que a gente não precisa só se preocupar em diminuir custo, porque na verdade, se você diminui custo, normalmente você perde receita também. O que você precisa fazer é crescer sem aumentar os custos, ou com um aumento do custo não muito significativo, porque senão, de uma certa forma, você começa a trocar um pelo outro. Então, aqui já vem uma dica do que realmente, da importância da gente ter realmente um processo de motivação, buscando a evolução e o crescimento, ou a mudança e a evolução, como eu disse,
como fatores importantes. Mas vamos lá, para ser bem prático também, como eu sempre quero ser aqui nesses vídeos. Existem dois tipos de perfis das pessoas, basicamente, que são os perfis de como as pessoas se comportam. O que é mais importante para essa pessoa do ponto de vista de motivação. O primeiro dele é que existe um perfil de uma pessoa que ela é mais criadora, né? A gente chama que chama o criador, né? Então, para a gente classificar em dois, se fosse pegar dois perfis, né? Lógico que não é só assim, mas existe uma porcentagem que é focada, né? Na criação, no desenvolvimento, da busca do mais adiante, né? Do negócio. E isso é, né, o drive disso, né, o esforço que a pessoa busca para ser criador, o que tem dentro dela de atitude, né, e de busca é porque ela é uma pessoa ambiciosa. E a ambição não é uma coisa ruim, né, que nem dizer que a velocidade é uma coisa ruim, não. Tendo bons freios, a coisa funciona bem. Mas vamos lá. Todo aquele que é criador, ele tem ambição de construir, de criar alguma coisa, né? De se expor, né? E aí o que ele busca? O que o criador busca? Ele busca premiação, ele busca resultado, né? Que mostre que ele conseguiu alguma coisa. Ele busca, no caso de uma empresa, às vezes está buscando um cargo, né? Ele quer subir de posição, então ele sabe que se ele criar alguma coisa diferenciada, se ele trouxer algum resultado, uma performance melhor, ele realmente vai ter um bom resultado de visibilidade dentro da empresa, né? E lógico, todo criador busca também ter liberdade. O criador que é domesticado, vamos dizer assim, que ele tenha lá os seus limites, né, tolhidos, a gente já viu, né, às vezes uma empresa diz assim, olha, até esse limite aqui você ganha tanto, daqui para X o teu ganho é menor em termos de percentual de resultado financeiro. Isso é contraproducente de novo. Então, essa liberdade e de como chegar nesse resultado, é lógico, sempre usando, né, a ética e a boa moral para se fazer isso, a gente vê que o criador é mais capaz de trazer bons resultados. Então, o criador é dos tipos de personagem. O segundo personagem que existe dentro das empresas são os protetores, né? São aquelas pessoas que desejam manter as coisas como estão, não gosta de mudança, né? A mudança por si só, ela é um ofensor para ele, porque ele protege o que existe, né? E ele tenta, o protetor, sempre se livrar dos problemas o mais rapidamente possível. Esse é um perfil de que quer resolver as coisas, né? Então, aquele que mantém o protetor, ele precisa resolver os problemas rapidamente. E ele também busca sempre enxergar os riscos, né, que existem potenciais. Então, ele está sempre procurando alguma coisa que possa estar ofendendo, né, o dia a dia normal, né, aquela coisa de que ele tem segurança. Então, aqui a gente tem dois perfis, né, que precisam de motivações diferentes. Então, o criador precisa ser motivado de um jeito e o protetor de outro jeito. Muitas vezes as pessoas dizem, não, esse cara aqui não tem ambição, então ele é um perfil de protetor e por si quer dizer que isso ele não pode ser motivado para trazer bons objetivos. Não. Nesse caso, o que normalmente se faz é que se a pessoa tem esse perfil, a gente busca fazer com que ela entenda, né, que aquilo que é a mudança que se tem, ou aquele objetivo que se tem, é um objetivo que se a gente não alcançar, a gente não é que não fique no mesmo estágio, que a gente não tenha mudança. Não, a gente vai ter problemas. E você sabe que o protetor detesta problemas, por isso que ele tenta resolver rapidamente, né, os problemas que tem na sua frente. Então é aquele cara que pega um e-mail, recebe, já despacha, já resolve, já responde, não deixa as coisas pipocarem, ele é mais organizado ali de uma certa forma, né? Ele tem essa tendência de tentar proteger tudo e todos, e principalmente a si mesmo dentro desse processo. E o criador, voltando nele aí, é aquele que para se motivar precisa ter aí uma atenção especial com metas bem definidas, né? Mas assim, dando sempre liberdade para que ele possa chegar nessas metas de várias formas. Então, a gente precisa criar processos que sejam dê mais mobilidade, vamos chamar assim, de uma certa forma.
Mas vamos lá, então esses são os dois perfis, a gente vai falar que existem outros perfis e como que a gente tem outras técnicas para avaliar, principalmente em qual dessas duas categorias o funcionário está, e depois olhar em perfis mais aprofundados o que, que a gente pode usar especificamente para aquele perfil, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes que eu esqueça aqui, dê um like aí se gostar desse vídeo depois, e se inscreva no canal, porque a gente realmente precisa de inscritos aí para ter visibilidade. Mas vamos lá. Sabemos aí que existe dois perfis, e isso é fundamental, porque muitas vezes na motivação que você quer fazer para si ou para o outro, você faz como se fosse uma coisa tirada da prateleira. Olha, me dá uma bolacha. Não é assim. Você precisa saber que tipo de bolacha você quer, entender se vai tomar com leite, com refrigerante, né, ou com uma outra coisa qualquer. Então você precisa entrar no detalhe, por isso que é tão importante, por isso que muitas vezes não dá resultado quando a gente faz um projeto de modificação, de evolução, né, e que tenta se motivar as pessoas, porque a gente tenta fazer tudo igual para todo mundo, e isso é muito difícil. Você precisa criar aí alguns diferenciais. Mas vamos lá. Existem dois tipos também básicos de motivação, né? Então, existe a motivação que a gente chama de controlada e existe a motivação chamada autônoma. O que quer dizer com isso? Essa é outra parte do quebra-cabeça que a gente precisa montar. Então, o que é o controlado? O controlado é um trabalho que se faz, mas sempre tentando seduzir, e isso é muito mais para o criador, seduzir, coerção e a pressão. São os três elementos que fazem com que o negócio vá adiante, né? Essa meta de se motivar, ela vai adiante. Então, você precisa escolher quem são aquelas pessoas que precisam, né, desse trabalho mais forte, né, de coerção, sedução e de pressão. Então, quem é muito direcionado a esse tipo de situação, né, que precisa desse tipo de atenção, é geralmente aquele que é o criador. Ele precisa dessa motivação, dessa pressão para ir adiante. Ele precisa, né, de tempos em tempos estar sendo cobrado, verificado, trabalhado no seu dia a dia para que ele possa realmente ter um bom resultado. A motivação autônoma, que a gente chama, é aquela que tem como objetivo encontrar naquela pessoa uma maneira de fazer com que ela se interesse por aquilo, né? Então, é aquele que busca a performance pessoal. É o perfil número 2 que está ali tentando mostrar que tem seus bons resultados e que ele vai ser mantido dentro da estrutura e tudo mais. E ele é muito direcionado pelas emoções positivas, né? O ambicioso não. O ambicioso está pouco se lixando se você vai brigar com ele ou não. O que ele quer é o resultado para ele, né? A ambição dele está lá adiante. O resto tudo é colateral. É assim que ele, de uma certa forma, enxerga. Então, você precisa também ver você, né, na sua automotivação, qual é o perfil que você tem mais se adequa nisso tudo aí. Outro ponto muito importante da gente verificar num projeto de motivação, né, para se conseguir objetivos, assim como a gente está falando de negócio, é que a pessoa que vai coordenar, e sempre precisa ter um coordenador, ele tem que ter responsabilidade, mas muito mais que isso, ele deve ter liberdade e ter condições de decidir mais rapidamente, sem ter que estar pedindo a bênção para todo mundo. O que acontece é que às vezes o próprio gestor geral, né, o presidente às vezes, ou o diretor máximo, é aquele cara que vai fazer o controle. O certo não é isso. O certo é ter alguém dentro da estrutura que realmente faça essa parte, mas que tenha autonomia para responder sobre pontos importantes também. Então, tudo isso tem que ser discutido antes com essa pessoa e ela tem que ter, frente aos outros, né, essa visibilidade de que ele realmente é responsável pelo projeto e ele está com essa missão, né? Então, quando você dá uma missão para alguém, primeiro que ele tem que se sentir capaz e responsável, e os outros têm que entender que ele é a pessoa que vai levar adiante essa informação. Então, existe uma cumplicidade que vai existir durante esse projeto com essa pessoa e todos aqueles que estão junto com ela, né? Então, mais um ponto importante. Então, o perfil da pessoa,
de cada um dos elementos, perfil daquele que vai conduzir o trabalho. E a outra coisa que também é muito importante é que o ambiente precisa ser propício. Mais do que você investir naquilo que são os resultados, é investir tempo, esforço principalmente, em manter esse ambiente bom e esse ambiente controlado, né? Para você ter pontos de medição, ou seja, ter constância. Então, o que eu vejo muito também é que a gente às vezes define lá, olha, toda semana, na segunda-feira, a gente vai conversar. Aí chega lá, ah, não, fulano não vai. Ah, não, isso não dá. Ah, depois, e a gente vai perdendo isso, e aí não deixa para fazer um outro horário, aí faz 5 minutos. E aí não se planeja aquilo que vai ser discutido ali e como vai ser discutido, e mudar essas condições dessa discussão da medição ao longo do tempo. Senão fica aquela coisa sempre, ah, quantos clientes você visitou? Não é assim, não é isso. Precisa, para cada perfil, você ter atitudes diferentes também. Então, tem a reunião com todos e tem a reunião em separado, em momentos diferentes, né? Como pontos de avaliação pessoal, porque a pessoa precisa se sentir também responsabilizada de um jeito diferente dos outros, fora do contexto, e não todo mundo tenta agir da mesma forma, né? Então, essas revisões é uma parte fundamental e precisa ser bem elaborada e bem planejada, né? Então, a coordenação disso tudo é que tem que fazer. Existem muitas ferramentas e muitas maneiras de fazer isso que eu estou falando aqui, mas existem ferramentas também que podem ajudar a gente, desde que a gente se estude um pouquinho, a fazer essa implementação. Mas para se verificar os perfis mais pessoalmente de cada um da equipe, existem duas situações. Uma, existe um teste que é bem legal e é bem realmente funcional, ele dá aquilo que a gente está buscando, que é entender o perfil da pessoa do ponto de vista corporativo. É um enneagrama, que depois eu vou falar com mais calma em outro vídeo, que é realmente uma coisa mais complexa, e aí eu vou chamar alguém para conversar com a gente sobre isso também. Mas existe um enneagrama, eu vou deixar aqui no link o site de como acessar, e aí ele vai te dar 16 tipos de personalidades, mas voltadas, esse enneagrama voltado para o lado corporativo, porque o enneagrama ele tem lá 9 perfis, né, que as pessoas têm normalmente, e a combinação deles, mas é uma coisa bem ampla, né, bem avaliada do ponto de vista psicológico, né, e de atitudes e tudo mais. E esse software que eu vou colocar aqui, que você faz lá um teste rápido, né, de mais ou menos uns 15 minutinhos por aí, você vai ter com precisão, ou uma certa precisão, os perfis dentro da área corporativa. Então são 16 perfis. Então tem lá o executivo, tem o criador, tem várias situações ali que dão perfis diferenciados. Então vai estar aqui descrito para você acessar. E o outro, lógico, é você estudar. Tem até um livro que um amigo me indicou aqui, né? Esse livro é muito complexo, então para quem realmente quer estudar a fundo. Mas tem bastante na internet informações sobre o Enneagrama, e esse aqui é um livro mais para quem realmente quer estudar um pouco mais a fundo a conceituação disso e as diferenças entre todas as situações. Tem outras ferramentas que a gente vai falar mais adiante, mas o que eu queria dizer realmente é isso. Acho que agora você pode fazer um planejamento melhor, não esquecendo que quando você cria metas, você tem que definir metas diferentes, né? Só para lembrar aqui, as metas, eu já falei isso no outro vídeo, você tem que criar metas aí de novos clientes, de clientes diferenciados, de vendas assim, fora da curva, de venda de produtos específicos, de responsabilidade do cliente, ou de sugestões, ou de trazer depoimentos. Várias coisas precisam estar dentro desse compromisso aí. Por isso que dá o sabor, né? Você fazer várias coisas diferentes, né? Ter metas maiores, né? As trimestrais, isso mensais e trimestrais, tudo está valendo. Mas dentro dessas metas maiores, tem que ter alguma coisa que tenha um pouco mais de sabor, né? Que traga um pouco mais de alegria dentro desse processo para criar realmente um ambiente bom. E isso a gente vai falar mais profundamente, né? De foco e de tudo mais, com uma outra técnica que eu vou trazer aqui, que também é muito interessante e mostra como fazer com que as pessoas tenham foco nos seus resultados e buscar realmente algo
que normalmente as pessoas não enxergam dentro de um processo normal da vida do dia a dia, tá bom? Gente, obrigado, esse é mais um vídeo do canal. Não esquecendo aí, deixe seu like e inscreva-se no canal para a gente realmente voar um pouco mais alto aí, do ponto de vista de levar essa mensagem para todo mundo, que é isso que a gente está tentando fazer. Ajudar aqueles que querem conhecer um pouco da experiência que a gente vai tendo de todo mundo que vai aparecer nesse canal aqui, tá bom? Obrigado, até a próxima, boa sorte para todos nós.